Olá, olá, bem-vindos aí a mais um programa do nossa cibersegurança. Michele aqui com vocês e também aqui o meu colega Renato vai estar sempre aqui com a gente aqui no programa para a gente falar um pouquinho sobre segurança. Renato, hoje a gente continua aí o nosso assunto sobre computação em nuvem, né? Toda a parte de segurança, algumas métricas, não é isso? Isso mesmo, Michele. De novo, agradeço a oportunidade. É, Agradecer por poder falar sobre esse assunto aí com vocês, estamos aprendendo juntos, né? Uhum. E o assunto de segurança em nuvem realmente é inesgotável. Toda semana aparece uma notícia, aparece uma tecnologia nova, e esses primeiros papos aqui a gente vai conversar sobre a questão de conceitos, e depois a gente Uhum. vai falar de tecnologias, de sistemas, etc. Sim, vamos lá então, né, gente? Mão na massa aqui. Vou compartilhar então o mapa mental de hoje, tá? Do nosso programa de hoje. E aqui estão alguns pontos principais, né? Praticamente aí um tripé que a gente vai falar hoje, né, Renato? Um pouquinho sobre a gestão de risco, as preocupações aí em nuvem. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Vamos começar aqui alguns conceitos, até relembrar, na verdade, né? Porque os conceitos eles não mudam do que a gente já teve aqui em alguns programas anteriores, mas é importante relembrar esses conceitos aqui para o pessoal, né, Renato? É Ó, isso o mesmo. primeiro, além de gestão de risco, é determinação de ativo. Primeiro, entender qual é o conceito de ativo, né? Relembrar aqui para o pessoal que é tudo aquele que tem valor para a empresa, né? É um conceito até bem simplório, não é isso, Renato? É isso mesmo. Apesar de ser um conceito muito simples, a questão da gestão de riscos, ela é tão ampla que a gente pode pensar essa questão tanto na nossa vida particular, nossa vida privada, quanto na vida corporativa. Então, a pessoa jurídica, a empresa, a organização, o governo, todos esses entes deveriam se preocupar com a gestão de risco. E o primeiro passo para fazer uma gestão de risco efetiva, isso seja no mundo da segurança física ou da segurança virtual, do nosso dia a dia, é entender o que tem valor para a gente. E é isso que é o ativo. Então, dentro da teoria da gestão de riscos, existe toda a classificação dos ativos, do patrimônio, a questão daquilo que é patrimônio físico ou não. Então, tudo isso, dentro do tema que a gente está falando, que é o de segurança em nuvem, pode ser encarado de duas formas. Tanto aqueles ativos que são os ativos de quem está prestando o serviço de computação em nuvem, quanto os ativos do usuário, da empresa que está colocando seus dados na computação em nuvem. E aí, sem dúvida alguma, o principal ativo, o principal patrimônio que a gente tem que se preocupar são os dados pessoais, são os dados da empresa. Então, essas informações, elas que podem gerar algum tipo de problema, caso elas sofram as ameaças, caso eles sejam os problemas que a gente vai conversar em seguida, né? E quando a gente fala em que o ativo principal é a informação, a gente está falando de todo tipo de informação, né? Arquivos, contratos para das empresas, que é muito importante, que é um ativo aí, Sim. né? Que precisa estar relatado aí na gestão de risco. E aí, uma vez determinado todos esses ativos, fazer o levantamento das ameaças possíveis, né, Renato? Isso mesmo, Michele. E você me lembrou um ponto importante. É, Além dos dados, as informações de clientes, dos contratos, etc., uma empresa deveria se preocupar também com as suas informações competitivas, patentes, informações de clientes, informações sobre os próprios produtos, todo Uhum, o seu patrimônio intelectual tem que se preocupar com isso. E isso entra, em alguns momentos, no que a gente chama de bens intangíveis. uhum, Então, um patrimônio, um bem, um ativo que é importante numa grande empresa é a sua relação com seus clientes, a sua relação com o mercado, a sua própria imagem. Então, uhum. como que ficaria a imagem de uma empresa que fosse, como já aconteceu várias vezes, a gente sabe, divulgada uma notícia de que ela vazou ou ela utilizou indevidamente os dados dos seus clientes? Esse patrimônio, esse bem, tem que ser sempre levado em consideração. A imagem, a seriedade, a ética com que a empresa trabalha, né? Uhum. E essa imagem, como você falou, né, só para o pessoal entender, a gente classifica ela então como um ativo intangível. E é o que a gente tem agora, né, principalmente com as novas normas, são algumas empresas até sendo multadas, né, Renato, pelo vazamento de dados. O Isso quão mesmo. sério isso é, né, para o Uhum, é pessoal verdade. entender.
É um problema. E aí a gente tem essas ameaças, né? Qual que seria aí o conceito de ameaça mais simples, só para o pessoal relembrar aqui? Ameaça é todo aquele risco potencial que eu tenho sobre o meu ativo. Então, tudo que pode afetar de uma forma ou outra o meu ativo, seja de uma forma permanente ou de uma forma reversível. Então, a gente deu o exemplo dos dados pessoais como ativo. O que eu poderia listar como ameaças aos dados pessoais? A manipulação, por exemplo, indevida desses dados, a divulgação indevida desses dados. Então, esses dados serem acessados por alguém que não deveria ou serem manipulados de modo a forjar informações que não deveriam estar no meu sistema, no meu banco. Então, esses são exemplos de ameaças. Lógico que quando a gente fala ameaça, a gente está falando, como eu disse, risco potencial. Não necessariamente uma ameaça que eu mapeei é uma ameaça que na prática, no cotidiano, vai acabar acontecendo. Mas é fundamental a gente ter um esforço de mapear essas ameaças, de planejar, de entender que ameaças eu posso ter dentro dos meus ativos, para poder me precaver, me proteger e, eventualmente, adotar uma ou outra ação que eu julgue que é adequada naquele tipo de ameaça e para aquele ativo. Tá, e a ameaça justamente ela vai aproveitar de uma vulnerabilidade, né? E aí a gente entra até no conceito aí de vulnerabilidade, que justamente vai ser aquela porta, né? Abrir ali para aquelas invasões. Exatamente. Às vezes as pessoas até perguntam, por que tem que ter isso? Não daria para fazer um sistema 100% à prova de vulnerabilidade? A resposta é não, porque um sistema que fosse 100% à prova de vulnerabilidade seria uma caixa preta sem nenhuma função. Então, imaginem o seguinte, como é que eu vou ter um sistema cloud, um sistema em nuvem, que eu estou utilizando lá para cadastrar os dados dos meus clientes, meus contratos, minhas operações? Se eu quisesse ter 100% de segurança que ele não tem vulnerabilidade nenhuma, o sistema não poderia ser utilizado, nem por mim, nem por ninguém. Exatamente. Por ninguém. Então, é um contrassenso. Então, por isso, a partir do momento que o sistema ele tem alguma porta de acesso, ele tem alguma porta de entrada de informação fidedigna, essa porta é uma potencial vulnerabilidade. É uma área de contato, a gente chama isso em segurança de superfície de contato, é uma superfície de contato que alguém mal intencionado pode utilizar para ou roubar os meus dados, ou manipular os meus dados, ou criptografar os meus dados e impedir o meu acesso aos dados, que é o que a gente vai falar no prosseguir aí da nossa conversa. Mas vulnerabilidades são isso, então, são portas de entrada de ameaças, ou seja, portas nos quais as ameaças elas podem se manifestar na realidade. E aí a gente tem os impactos, né, que vão causar aí nesses ativos, né? A gestão de risco vai classificar esses impactos. Se é um impacto, e aí podem ser diversos tipos de impacto, né? Onde a gente não tem continuidade do sistema, pode ser o impacto financeiro. E aí ele fecha aí, né, numa visão geral da nossa gestão de risco. Isso mesmo, Michele. Você pontuou muito bem. A gente tem a questão do impacto financeiro, você antes falou da multa, né? De fato, alguns tipos de ameaças, eles implicam numa penalidade financeira para a empresa ou para a pessoa, dependendo de cada caso, lógico. Então, o impacto financeiro sempre é o primeiro que a gente lembra, mas tem outros impactos, como, por exemplo, o impacto à imagem da empresa, o impacto à minha continuidade de negócios, o impacto que eu posso ter de perder um funcionário, perder um cliente, que também tem um viés financeiro, mas às vezes nem é tanto a dimensão financeira que vai ser o problema para a minha empresa. Então, o objetivo final, se a gente for pensar em tudo isso que a gente falou, da gestão de risco, é fazer com que a minha empresa, a minha organização, ela tenha uma resiliência operacional, ela consiga trabalhar e seja robusta para enfrentar esses problemas. Porque esses problemas não são problemas que no final do dia são potenciais indefinidamente, são problemas que vão, infelizmente, acontecer com todo mundo. Toda empresa ou passou ou vai passar e vai ter que enfrentar problemas de invasão em sua infraestrutura, seja local, seja em nuvem. Como que a empresa mapeou isso, como a empresa analisou esses riscos, como que ela classificou como grau de severidade, de probabilidade de acontecer,
e como ela se preparou para atacar cada um desses riscos, é isso que vai definir quais são as empresas que são mais resilientes, que vão durar mais tempo, e aquelas que são menos resilientes e quando tiverem que enfrentar uma ocorrência desse tipo, vão ter problemas. Podem inclusive chegar à falência. Então a gente já viu vários casos disso acontecendo na mídia, a gente pode comentar depois alguns, mas todo mundo que trabalha com segurança lógica, com segurança cibernética, é unânime em falar: a sua empresa ou ela passou, ou ela vai passar, ou ela está passando nesse momento por um ataque cibernético. Você talvez não saiba. Então tem que se preparar para o que eu vou fazer em cada situação. Exatamente. E aí, só para o pessoal entender, porque que vai ter, né, empresas de pequeno, médio e grande porte, a gestão de risco ela é um pacotão, né, o Renato? Ele é um plano grande que tem que estar documentado, tem que ter um relatório, né, dos ativos, das ameaças possíveis, né? Porque para quem talvez seja leigo, esteja nos assistindo, dá a impressão de que isso só está no campo das ideias. E não, isso é algo muito prático, né, no dia a dia ali dentro de uma empresa, né, da sua gestão e até de seguir ela, né, principalmente. A gente vai falar até desse ponto também, mas é importante que os funcionários cumpram, né, o que está naquele documento. Isso é muito importante para evitar uma série de outros problemas que a gente tem. Muito bem. Criar documentos por criar por si só, ou procedimentos ou processos, não serve para nada. O fundamental é que isso se torne cultura. Isso seja absorvido, seja compreendido pelos meus colaboradores, pelos meus visitantes, pelos meus chefes, pelos meus clientes, pelos meus fornecedores. Isso tem que ser uma preocupação, na verdade, de toda a sociedade. Porque isso afeta toda a sociedade no final das contas. Então, a gente tem que ter essa noção que a gestão de risco é algo proativo, algo que a gente tem que planejar, algo que tem que ser prático, tem que ser levado pro cotidiano, porque senão não adianta também, e é algo que tem que ser cultural. Então, você tem toda a razão, a gente tem que trabalhar para que isso seja uma informação comum, cotidiana, um conhecimento de todo mundo. Uma cultura, né? E Uma cultura. mais interessante pensar nessa cultura, principalmente em pequenas empresas, que muitas não aplicam, né, nenhum processo, nenhum procedimento, né, para gestão de risco e das informações. E aí, independente do tamanho dessa empresa, é importante que ela avalie isso, né? O quão pode ser importante ela perder a base de dados de todos os clientes dela, mesmo que pequena. Isso é muito sério, né? Bom, e aí a gente entra em algumas preocupações. Deixa eu dar um zoom aqui. Né? E aí a gente vai discutir vários pontos. O primeiro deles é esse acesso por usuários privilegiados. Né? O que seria isso, Renato? Pois não, então, é interessante que esse galho aí da nossa árvore, desse mapa mental, é uma pesquisa que foi feita, um estudo que foi feito do grupo Gartner, e eles fizeram um levantamento de quais são as preocupações principais que eles viam com o serviço prestado por computação cloud, por provedores de computação cloud, aí Amazon, Google, Microsoft. Então, a primeira preocupação que todo usuário, toda empresa que quer utilizar esse tipo de serviço tem que ter é o seguinte: quem é que vai ter acesso aos dados? Quem é que vai ter acesso aos sistemas? Então, frequentemente, dentro da cadeia de fornecimento de serviço, que foi o assunto da nossa outra conversa, vão ter alguns usuários que eles são privilegiados para acessar as informações ou acessar os sistemas. Que medidas que aquele fornecedor toma para que o acesso seja restrito somente ao que é necessário para a prestação do serviço? Então, por exemplo, tem muitos prestadores que a gente tem contato aí no mundo de segurança, que eles têm uma postura muito boa, na qual os dados do cliente não são acessíveis por eles. Eles acessam, eles mantêm o sistema funcionando, eles sabem que os dados estão íntegros, mas os operadores deles, que são responsáveis por essa atividade, eles mesmos não têm acesso aos dados. Então, essa é uma prática muito interessante. O operador, apesar dele ser privilegiado, ele não vai ter o acesso às informações finais. A gente ouve muito isso naquela questão dos mensageadores pessoais, o WhatsApp, por exemplo, Telegram. Então, quando eles falam tem criptografia ponta a ponta, isso significa que o prestador de serviço, ele faz a mensagem ir de um lado para o outro, mas ele mesmo não tem
acesso ao conteúdo da mensagem. Então seria equivalente aqui no mundo cloud a gente ter essa garantia. Será que o meu prestador de serviço, ele tem ou não tem acesso aos dados finais? Não é que seja um problema, é só que tem que ser às claras e tem que ser validado. Isso aí, essa é uma preocupação. Eu aceito o risco inerente a ter esse acesso ou não? Ou isso é inaceitável para mim? Bacana. E, inclusive, lembra até aquele problema que a gente teve no Brasil com o WhatsApp, né? Onde a justiça exigiu, né, a cópia e ela falou, não, eu não tenho. E a gente falou, não, você tem, você vai ter que me passar. Foi algo assim, né? Não lembro os detalhes, não. Não, foi exatamente isso. Foi exatamente isso, né? Foi exatamente isso. E aí eles foram insistentes e realmente falaram, não, a gente não tem acesso ao dado final, a mensagem final é criptografado de um lado até o outro, num celular chega, criptografa no outro, e nós, empresa prestadora do serviço de mensageamento, a gente não tem acesso. Então eles foram bastante, como é que eu posso dizer, insistentes, mantiveram até o final essa postura, o que é um bom indicativo, de uma empresa que, pelo menos naquele caso, trabalha de uma forma muito séria. Exatamente. Seria estranho se ela falasse, não, toma aqui, eu tenho dado. Seria preocupante para todos os usuários. Seria bem preocupante. E aí, talvez, assim, em vários pontos de vista, uma das maiores preocupações, né? O local de armazenamento desses dados, né? De forma até física também, né? Onde eles estão. Esse é um ponto importante, né, Renato? Esse é um ponto importante, Michele, e, na verdade, às vezes ele até se dilui. Como a gente está falando em computação em nuvem, às vezes o prestador, o fornecedor do serviço, ele tem data center, ou ele usa serviço de data center em vários continentes diferentes, em regiões diferentes, e acaba diluindo na mente do usuário onde que os dados fisicamente estão armazenados. Isso, do ponto de vista técnico, poderia ser até interessante você enxergar como transparência de armazenamento. Eu não preciso saber onde é que os meus dados estão. Só que tem um ponto importante que a questão de onde os dados estão, a gente vai ver em outras conversas, tem a questão da jurisdição. Então, às vezes, por o dado estar armazenado em um determinado país, existem leis, existem regulamentos que aquele país ou aquela região aplica a guarda desses dados. Então, por exemplo, com qual facilidade um órgão público, a polícia, poderia solicitar esses dados? O governo poderia solicitar os dados. Isso varia de país para país. Tem alguns países que são mais libertários, eles não vão solicitar os dados ou eles respeitam o direito da empresa ter esses dados com sigilo. E tem alguns países que são totalitários, vamos dizer assim, no extremo. Eles querem ter acesso total aos dados de todo mundo. Eles estão espionando, basicamente, a sua própria população e os estrangeiros. Então, a gente saber onde os dados estão sendo armazenados, isso é uma clareza que o prestador de serviço nuvem deveria nos dar. Geralmente, quando você vai solicitar uma alocação de serviço, você fala, eu quero os dados nas regiões A, B e C. Você define quais regiões você quer esse armazenamento. Tá? Se alguém que está nos assistindo aí fizer uma dessas perguntas, qualquer uma delas, para o seu prestador e o prestador não querer responder ou falar eu não sei, isso é um mau indicativo. Isso aí deveria ser muito claro e muito transparente nessa relação. Sim. Segregação de dados a gente chegou a falar um pouco, né, no nosso último programa, mas é um ponto importante também, né, só para você revisar aí para o pessoal. Sim, então, tem razão, a segregação de dados a gente falou, e a questão a gente tem sistemas muito grandes, muita potência, né, e aí eu não vou utilizar um grande armazenamento de dados para uma pequena quantidade de informações, para um só cliente. Então, no mesmo espaço físico ou lógico, eu tenho ali armazenados dados de vários clientes diferentes. Como que esses dados são segregados? Ou seja, como é que eu garanto que uma informação de um determinado cliente não vaza, entre aspas, para o outro cliente? Como que eu garanto que o acesso que um usuário tem num sistema não vai poder ser utilizado para acessar os dados de um outro sistema ou outro cliente? Isso é a segregação de dados. E aí os provedores de serviço em nuvem, eles têm mecanismos, inclusive a virtualização que a gente conversou, que garantem, ou pelo menos evitam que haja uma contaminação. Os dados eles são segregados de uma forma, às vezes, física, para evitar
problemas de vazamento ou de qualquer outro risco com os dados, né? O próximo ponto é muito interessante, né, Renato? Recuperação em caso de desastre. A gente não está falando de contingência, a gente está falando de algo que já ocorreu, né? Já aconteceu o problema. E aí, além, não só a recuperação, mas em quanto tempo, né, vai ocorrer essa recuperação? Isso é um ponto importante, né? Sim, a indisponibilidade. Então, você falou tudo. Quando a gente está falando de uma pequena contingência, um pequeno lentidão, por exemplo, no acesso ao sistema, isso é uma conversa. Isso gera um problema, pode gerar até um impacto financeiro, mas aqui a gente está chegando à preocupação que foi listada nesse ponto, é o pior caso possível, é o desastre. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento da vida, perdeu as informações que estavam no celular, no notebook, num disco rígido, seja o que for. Hoje, com computação em nuvem, isso fica mais difícil, mas ainda assim é preciso listar isso como uma preocupação. Eu e o meu prestador de computação em nuvem temos um planejamento de como a gente trata o caso do desastre, o caso de perder, de ser criptografada toda a informação, por exemplo, de um ransomware, algum hacker foi e criptografou toda a informação e está me cobrando X bitcoins para descriptografar. Tem que se preocupar com isso. Então, existem ações, existem medidas para evitar isso, se precaver contra isso, não eliminar completamente o risco, mas num caso de desastre, o que eu faço? Como que eu opero? Então, uma questão interessante que algumas empresas usam, alguns sistemas usam, são camadas de abstração de provedor de nuvem. Então, ao invés de eu usar o serviço só de um provedor de nuvem, eu uso vários, e aí eu simultaneamente estou armazenando, estou processando as informações em várias nuvens diferentes. Se uma delas for prejudicada, ou uma delas tiver um desastre, meu sistema automaticamente está chaveando para outra. Então isso pode ser um mecanismo interessante para evitar esse tipo de problema. E aí ocorreu, né? Esse suporte à investigação também está bem dentro ali da gestão de risco, né? Aconteceu algo que não deveria acontecer. Qual vai ser o critério, né? Qual vai ser o procedimento da empresa? Como vai ser esse suporte a essas investigações? Não é isso? Pois é, exatamente. Aí tem tanto a investigação no caso de um risco ter acontecido, como até mesmo investigações corriqueiras de suporte técnico, do tipo, meu sistema ficou lento. Então eu comprei o sistema, eu estou utilizando o sistema de um determinado provedor. Que suporte esse provedor vai me dar para questões de segurança, de desempenho, de resgate de informações, de restauração de backup, etc. Então, é uma preocupação que se a gente não tem logo de partida, se tiver que deixar para ter essa preocupação quando acontecer o problema, quando precisar usar, você vai estar enrascado. É igual igual o step do carro. Você tem que preocupar com o step antes de viajar, não é durante a viagem que você fala, deixa eu ver se eu tô com o step ali, se está calibrado, se não está furado. Então, é bem por aí, tá? E aí os bons provedores de computação em nuvem, eles já têm muito bem descrito que nível de suporte que eles vão te dar, no caso de uma necessidade de investigação, como que eles vão te ajudar, ou se em alguns casos eles vão falar, isso aqui eu não vou acessar, eu não vou ter acesso, como é aquele caso das mensagens que a gente mencionou antes. E por fim, né, nessas preocupações gerais, a viabilidade a longo prazo, né, até já pensando no crescimento, né, de recurso que essa empresa vai precisar. Como que você entende essa viabilidade assim, a longo prazo? Qual o ponto principal que você acha que a empresa precisa se preocupar? Existem várias questões aqui dentro, você tem razão. As empresas elas têm que se preocupar aqui, quando selecionar um determinado provedor de serviço em nuvem, seja na categoria que for, de plataforma, de infraestrutura, de software como serviço, esse provedor, ele tem capacidade de atender a uma determinada elasticidade de demanda. Eu posso estar começando o sistema e precisar expandir, ou até estou começando o sistema, eu posso precisar encolher a minha operação para reduzir custo, por exemplo. Ele vai ter essa possibilidade. Tão importante quanto isso, ou talvez até mais importante, esse provedor, ele tem quantos anos de operação? Ele tem que tamanho? Ele vai estar no mercado daqui a 5 ou 10 anos? Pode ser que não. Então, a gente viu na década de 90 e anos 2000, muitas empresas
.com, muitas empresas que tinham uma pegada tecnológica sumirem, desaparecerem. Uhum. Será que os provedores de nuvem que eu estou selecionando para minha operação, eles estarão presentes daqui a 5 e 10 anos ou não? Uhum. Essa é a preocupação. Esse é um ponto muito importante, porque tecnologia, a gente não é algo tão previsível quanto a gente acha que é, né, Renato? A gente tem uma expectativa, mas as coisas podem não caminhar tão rápido quanto a gente espera, ou caminhar rápido demais. Então, Exatamente. a gente não espera por uma pandemia e que de repente, né, tudo que a gente está falando sobre online, computação em nuvem, cresceu exponencialmente, né? Então, existem fatores externos à própria tecnologia que a gente, né, não está esperando. E aí a Exatamente. gente A única tem... garantia que a gente tem, né, Michele, Uhum. desculpe interromper, mas a única garantia que a gente tem nesse mundo é que alguma coisa vai mudar. O que vai Sim. mudar, com qual dimensão, aí isso é uma dúvida que fica para o futuro. Sim. E aí, Renato, eu acho que é interessante a gente continuar e ter uma terceira aula depois de computação em nuvem, para a gente fechar Perfeito. o assunto, né? Só para não ficar muito denso. E eu acho que a gente falou de pontos muito importantes aqui para as empresas, né? Que precisam aí se preocupar com essas informações delas que estão via nuvem. Eu quero reforçar aqui para o pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai responder. Se tiver algum tema também que você queira, e não esquecer de clicar aqui no joinha do canal aqui do CT, seguir aqui o canal também, se inscrever aqui no canal no YouTube, tá? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho, porque o universo de computação em nuvem é muito importante, principalmente no momento atual que a gente está, né, Renato? Isso Então, mesmo. agradecer a presença de vocês que estão aqui, tá? Vou passar a bola para o Renato aqui, dar um tchau para vocês que estão e agradecer também. Legal. Muito obrigado, Michele. Obrigado à equipe que está aí no CT. Obrigado a todo mundo que está nos vendo. Estamos à disposição. Vamos continuar com esse trabalho. É muito interessante, muito importante para todo mundo. E é um aprendizado contínuo. Todos nós estamos aprendendo. Então, fiquem em É segurança isso e aí. muito obrigado aí. Gente, então, até o próximo. Tchau, tchau para vocês aí.